Graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de mais uma vez estar aqui para falar da palavra de Deus, né? Estudar a palavra do Senhor, né? Nós estamos aqui no primeiro trimestre de 2025 e estamos estudando o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? E hoje é a última lição desse trimestre, com esse tema. A próxima já é outro tema, né? Então é a lição de número 13, hoje, né? E 30 de março de 2025, o assunto da lição: perseverando na fé em Cristo, né? Então, essa perseverança, né? Que é exatamente combatendo essas heresias e vai ali apresentando, sabendo quem nós somos, quem é o Espírito, quem é Jesus, e no final a gente perseverar, né? Em cima dessas heresias, tudo, né? Combatendo tudo isso e vencendo, é isso aí. Então, o texto áureo: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vosso coração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aí a verdade prática: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, esse aqui é o único instrumento, né, que o homem é instruído, é aferido, está dizendo aí, é como é medido, é pesado, né, é aprovado ou reprovado. Então, é o único instrumento. Então, por isso que às vezes as pessoas não compreendem as coisas de Deus, porque ele quer levar a Bíblia como que for um livro que dá umas instruções aí. E não é bem assim, né? O livro, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, do Criador, que criou todas as pessoas, de Adão até hoje e as que vão nascer ainda. Então, a Bíblia não é para cá, para o Brasil, para nós, ou para o Amapá, onde nós estamos aqui. A Bíblia é para o mundo, para as pessoas, universal. Então, por isso, está aqui dizendo, né? A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual, né? Estabelecido por Deus, não é por homem, né? Aqui é a verdade prática, né? Para aferir a nossa conduta diante do Criador. Conduta, se conduzir diante do Criador. Em todos os sentidos, né? Da sociedade, da pátria e da família. Então, é um conjunto de coisas aí que nós estudamos na lição passada, que é um organismo vivo com a organização, é o junto os dois. Então, um organismo que funciona organizado. Quem está desorganizado está fora, é simplesmente isso. É como um empregado não quer fazer o serviço, ficou fora do quadro. Então é assim, claro que Deus é bem diferente no sentido que ele é justo, ele só vai, não é que ele expulse as pessoas que saem dele, né? Aí às vezes o homem, ele olha para a cara, não gostou, ele joga os pés no caboclo, né?
Mas Deus não, ele nunca faz isso. Sempre a culpa vai ser do homem. Mas é o instrumento que vai me instruir como eu devo estar junto de Deus e me aproximar cada vez mais, não é assim? A única maneira, não existe outra. Então, essa verdade prática aqui também é o texto áureo, né? Deixa bem claro isso aqui. Como devemos atentar, né? Como diz aqui nesse texto áureo, né? Isso. Atentar para isso, para essa perseverança que significa fé, significa acreditar, ter esperança e fazer de maneira que conclui a fé, que é você agir, né? E de maneira correta, que não adianta fazer errado. Então, quando você vai para a Bíblia, aí você tem a maneira correta, que você sabe que está certo, está correto, não é assim? Então, já passo para você. É bom a gente apresentar aí as outras lições. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus, fazendo uma breve recapitulação do que foi estudado durante todo esse trimestre, já que nós estamos na última lição. A partir da próxima semana já estaremos apresentando um novo tema, uma nova etapa de estudos por mais 3 meses, se Deus assim nos permitir. Então, como nós tratamos de defesa da fé, combatendo as antigas heresias que ainda se perpetuam no nosso meio, que talvez com uma roupagem bem diferente, mas a forma de ataque e de deturpação às Sagradas Escrituras ou às Sagradas Letras se torna da mesma forma. As ofensas são as mesmas. Então, nós tivemos aí, estudando sobre essas lições comentadas pelo pastor Ezequias Soares, tivemos a introdução na primeira lição falando sobre quando essas heresias e como elas ameaçam a nossa fé, ameaçam a igreja, a unidade da igreja. Estudamos também sobre essa definição de sermos cristãos, né? O que é ser cristão, a essência de ser um seguidor de Cristo. Sobre a encarnação do Verbo, falando sobre a pessoa de Jesus, que veio a este mundo como pessoas. Inclusive, nós estudamos 5 lições relacionadas a essa cristologia, demonstrando assim a importância desse estudo e dessa resposta, né? Porque a apologia é a resposta, demonstrando a importância da pessoa de Jesus. E se esses ensinos sobre a pessoa de Jesus vierem de forma adulteradas, ela vai comprometer todo um plano de salvação, todo um plano perfeito elaborado por Deus, executado por Jesus. E nós estudamos pelo menos 5 lições falando sobre essa pessoa maravilhosa de Jesus, que foi a lição 3, a encarnação do Verbo. A lição 5, que Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual ao Pai, mostrando que Jesus não é inferior ao Pai, que Jesus não é sujeito ao Pai. Nós estudamos muito bem sobre essa igualdade em soberania, em excelência, em majestade, em poder, em glória. Estudamos também as naturezas humana e divina de Jesus, ficou muito bem claro sobre a divindade e a humanidade de Jesus. Estudamos na lição 8, sobre Jesus que viveu as experiências humanas. Estudamos a lição 9, quem é o Espírito Santo, e estudamos na lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana, que esse aí foi o mal moral, que afetou a moralidade do ser humano, e é uma das doutrinas que muito se pregam, né, através das doutrinas da igreja, principalmente da nossa igreja, que é a doutrina do pecado, até porque se o homem não se convencer do seu pecado, que é claro que essa conversão se dá através da pregação da palavra, do convencimento do homem que é um pecador, que todos pecaram e estão distantes de Deus, e a oportunidade que nós temos de nos reconciliar
com o nosso Criador e com o nosso Salvador. Nós estudamos na lição 10, na lição de número 11, que falou sobre a salvação, que não é obra humana, é um efeito produzido exclusivamente pela graça de Deus e está à disposição de todos aqueles que creem. A lição de número 12, que foi estudada na semana passada, a igreja tem uma natureza organizacional. E hoje, fechando com chave de ouro esse trimestre, falando sobre perseverando na fé em Cristo Jesus, que na verdade é a perseverança nesses ensinos que nós temos aprendido, nessa doutrina fidedigna, inspirada de Deus, que é a palavra de Deus, como Paulo mesmo fala, né, em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura, a Bíblia completa, ela é inspirada e ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos advertir. Então, essa lição de hoje é um chamado a todos aqueles que creem nessa palavra a permanecerem firmes nessa palavra de Deus diante de falsas doutrinas, de ataques a essas verdades bíblicas, rejeitando qualquer tipo de ensino contrário a tudo isso que nós temos aprendido e que nós temos à nossa disposição, que é a Bíblia Sagrada, que é toda a Escritura. Toda a Escritura é essa Bíblia composta por 66 livros, que foi escrita aí ao longo de quase ou mais de 1.600 anos por 40 autores, mas inspirada pelo Espírito e revelada a homens, claro, que escreveram, mas é a palavra de Deus, né? Então é algo maravilhoso. Eu vejo aqui o que está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura é a verdade, onde nós já vemos aqui que ela vem aferir, ela vem conferir e ela vem dar, né, a aprovação ou a reprovação da conduta ou do comportamento humano mediante essa aceitação ou rejeição, que na medida que eu aceito, na medida que eu aplico, isso me traz aprovação. Na medida que eu rejeito, na medida que eu ignoro, ela me reprova. Não é isso? Sim. Então, que nós possamos nos fortalecer contra todos esses falsos ensinos, ensinos heréticos que distanciam o ser humano dessas verdades de salvação, principalmente pelo fato de comprometer a nossa salvação eterna, claro, né? Exatamente. Agora você imagina você fazer uma viagem assim, não falar nem em quilômetro não, vamos falar em vida, uma viagem que dura vários anos aí, que é a tua vida. Você é uma vida. carreira, você está vivendo uma temporada na Terra. Não é para sempre é a vida eterna, né? Então você vai viver aí, ninguém sabe quantos anos, mas é muitos anos, é uma carreira aí que você vai ter uma caminhada. Aí você pegar uma instrução errada nesse caminho aí, que você está caminhando, o prejuízo que é. E às vezes você nunca mais acha o caminho certo, porque você foi instruído errado, você vai andando. Por que que Jesus diz isso? É exatamente assim, João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu sou o caminho, tu tem que andar por onde eu ando. E eu não vou mentir para ti, não vou te enganar e ensinar um atalho errado, assim, te tirar do caminho correto. E nós vamos chegar na vida. Eu sou a vida e tu vai comigo aonde está ela. É como que seja assim. Então veja que se você pega um conselho errado, uma instrução errada, né, que tem aqueles guias, se o guia errar, leva a gente tudinho ao erro. Aí o Jesus ele diz, um cego não pode guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. O próprio Jesus disse.
Então, o cego é aquele que não compreende, né? Então, esse Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, tanto salvarás a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, perseverar, cuidar da gente e da doutrina. Porque a doutrina é exatamente o ensinamento certo. Então, imagina você faz uma casa, mas aí um dos esteios você faz mal feito. Com um cimento que não presta, um concreto fraco. Aí, por causa de um, compromete a obra todinha. Cai a casa porque tem uma coluna que está fraca. Então, assim é a palavra de Deus. Eu sempre, quando eu falo essas coisas assim, eu me lembro do Velho Testamento, a saída do povo do Egito lá, que Deus estabeleceu ali para Moisés ensinar o povo e dizer para o povo, instruir, para matar o carneirinho lá, cada uma família, tal, se a família fosse pequena, tinha que chamar outra família para não ficar nada do carneiro. Não tinha que comer tudo, o resto tinha que queimar ali a ossada que não desce, mas era tudo. Quer dizer, porque é o evangelho todo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o evangelho, ele é o verbo. Não tem como você discordar. Eu não consegui obedecer, eu não sabia uma coisa. Mas se eu me omitir de saber, porque sou homem sou, ou se eu sei e não faço, pecado. Então a casa caiu. Jesus, ele falou exatamente dessa casa que é construída na rocha, que é exatamente o evangelho, é ele. O próprio Jesus, ele é a rocha, ele é o evangelho. Então nós não podemos largar isso, e a responsabilidade é individual. Por quê? Porque nem todos que se diz ser crente é crente. Então a gente não pode estar confiando nos homens, confie na palavra. O que ele disse lá está certo aqui, não está errado. Pois não recebe. Mas não é para você também correr com a enxada em cima do homem, batendo no homem. Não, deixa ele lá, quieto. E ele uma hora vai aprender também, né? Isso aí que está errado. Então é assim que funcionam as coisas. Ele não pode estar brigando um com o outro porque fez errado, né? Então, mas aconselhar, sim. Então a gente tem que corrigir uns aos outros, exortar para que possam andar todos juntos, né? Sim. Numa casa, você sabe disso, que numa casa tem vários irmãos e sempre tem aquelas contendazinhas, mas todos se consideram como irmão. Aí vem um de fora querer brigar com um de lá, de alguma forma prejudicar para ver se não vai todos eles contra aquela pessoa. Então, veja que essa união, a igreja é unida, é um exército. Agora tem gente que falha dentro? Tem. Mas também a questão aqui é você querer fazer certo. É não ser, sabe aquela coisa de eu dar munição para o adversário atirar em mim? Atirar em nós, no meu parceiro, na minha. É isso aí, você ir contra o próprio evangelho. O pão teu, você jogar na lama, o teu pão. Cuspir, jogar fora. Rejeitar, não querer comer, que é o pão da vida, a água da vida, que é a palavra de Deus. Então a questão aí é essa aí, dessa sinceridade, né? De perseverança, persevera naquilo que aprendeste, é o que nós vamos ver. Vamos falar aí sobre o Timóteo, né? Que já é em outra parte aqui que eu li, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina, né? Porque tu fazendo isso aí, vai salvar tu e aqueles que te ouvirem. Mas nós vamos comentar em outra parte aí que Paulo fala a Timóteo. Tu te lembra de quem tu aprendeu, hein? Sim. Com a tua mãe, que era crente, ele começa a carta dizendo, eu choro quando eu me regozijo, eu fico alegre quando eu me lembro das tuas lágrimas. Aí eu sabendo
que em ti habita a fé que habitou na tua mãe e Sim. na tua avó. Eu tenho certeza disso que habita em ti também, essa fé. Então é muito bonito assim ele falar isso. Aí lá na frente ele fala, te lembra de quem tu aprendeu. Que é a mãe dele, a avó dele, o próprio apóstolo Paulo. Então não vai pensar e uma hora tu seguir qualquer herege aí não, essas heresias de homens que têm a mente bloqueada, cauterizada, né? Então é isso, nós saber de quem a gente está aprendendo, como foi que aprendeu. Aí o apóstolo Paulo diz uma coisa que ali em Efésios, né, aos Tessalonicenses, capítulo 5 ali, ele fala daquela questão de ouvir de tudo, não rejeitar as profecias. Porque se você não sabe, a não ser que saiba, mas se não souber, uma profecia no sentido de uma pregação. Aí você vai para a Bíblia examinar e tudo retendo bem. Ah, isso aqui ele falou, não está na Bíblia, eu não quero. Aí deixa uma hora, se ele aprender, aquele homem que pregou, bem, se ele não aprender, o prejuízo é dele, não é não? Mas eu também não posso rejeitar o que ele falou, a verdade. A gente tem que, ter coerência, né? Exatamente de você ouvir uma verdade, pode ser da boca de um porre, pode ser da boca de quem for. É verdade mesmo, não tem negócio de se tornar mentira, não. O que é Bíblia, é Bíblia. E a gente saber disso aqui, o que vai ser falado muito aqui, a respeito de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sempre eu prego esses versículos que fala que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, não é homem que escreveu, mas o autor é Deus, né? Primeiramente, tem que saber isso aqui, o apóstolo Pedro diz, né? Tem como acreditar em Deus ou conhecer a sua palavra e conhecer o próprio Deus, se eu não souber primeiramente isto, que a palavra de Deus nunca foi inspirada por vontade de homem algum. Não, foi pelo Espírito Santo. Então tem esses detalhes assim para a gente não ir atrás de religião, não, eu me agrado mais desse, como o apóstolo Paulo chama a atenção do 1 aos Coríntios ali, né? Em capítulo 3, dizendo, eu vi falar aí que vocês estão dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, outro de Cristo. Por acaso Paulo morreu por vós? Foi crucificado por vocês? Aí, né? Então essa é a coisa aí que das pessoas às vezes, não, eu prefiro aquele ali, eu prefiro esse aqui. Não, eu preferi Jesus, o Evangelho. Na verdade, essa lição vai trazer um ensino para nós do valor dessa lealdade a Cristo. A palavra, então, essa perseverança à palavra, que a palavra sim, é Cristo, e que Ele sim merece, sim, né, toda a nossa crença, toda a nossa fé, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Vamos à leitura bíblica. Só uma coisinha, porque não adianta você ter a vontade de se salvar mesmo, de ser um crente mesmo, e você não vê isso aí. Essa perseverança tua vai ser vã. É isso que a gente tem que frisar muito aqui sobre isso, né? Persevera, cuida de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, se ele está cuidando da doutrina, então ele está certo, está cuidando dele mesmo também, né? Então, as duas coisas, tanto vai dizer assim ou o contrário. Cuida da doutrina de ti mesmo, ou de ti mesmo e da doutrina, está tudo certo aqui. Persevera nessas coisas. Porque tu fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo e quem te der ouvido, quem escutar o que tu diz. É assim? Então, essa questão aí da gente perseverar na palavra e não no sentido ser levado. Não, o movimento tá bom aqui, eu gosto daquela igreja. Não, você tem que se apaixonar por Cristo mesmo, pelo Evangelho, não é assim? Toda caminhada, ela propõe a chegada em um destino. Quando você citou o Evangelho de João 14,6, que Jesus fala, eu sou o caminho, esse caminho que leva à vida Sim. eterna. Então, é aprender
e aplicar aquilo que de fato importa. Não é a quantidade. Ah, mas eu sou de uma religião onde eu estudo, eu tenho um autoconhecimento. Nós precisamos conhecer, por mais que seja pouco o nosso conhecimento, mas que seja o conhecimento certo. Jesus disse que Ele é a vida. E é a Então, verdade. a verdade e a vida. Então, nós iremos nessa direção de conhecer a Jesus. É porque que Jesus sempre diz, eu sou a verdade. Aí ele diz, na verdade te digo. Ou por outra, tem hora que ele fala só a verdade mesmo. Ó, santifica-me na tua palavra. A tua palavra é a verdade, que você falou agora há pouco, João 17:17. Então, o que que é? Por que que é verdade? É porque ninguém muda. Aí, homem, ele tem ideia que tudo que não é de Deus pode ser do diabo, pode ser dos demônios aí, pode ser de homem, tem mudança. Do diabo vem a mentira, vem o engano, tudo. E de homem também. E ainda que seja o homem mais verdadeiro da face da terra, ele não tem condição de manter a palavra dele. Se torna mentira. Por quê? Porque ele não deu conta de manter. Já Deus não. Ele disse, eu estou te dizendo que é assim e acabou. É assim mesmo. Então, ali ele fala ali em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sereis consumidos. Ou seja, quem é filho de Jacó, quem for crente em Jesus Cristo, quem acreditar, não será consumido, não será condenado. Porque acreditou que ele não muda. Então não existe mudando. Por isso ele diz, eu sou a verdade. Porque permanece. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus também faz uma declaração muito bonita quando ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer que há a abundância da palavra quando nós decidimos acreditar naquilo que é o centro de toda a verdade que é Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, a palavra da verdade, que é a Bíblia, ela gera a gente. Filho de Deus, gera herdeiro do céu. Ela gera, é uma nova criatura, nasce de novo, foi gerado. O apóstolo Pedro também, na primeira carta, capítulo 1, versículo 23, ele diz que nós necessitamos ser gerados outra vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, lá o Tiago, só para completar, versículo 18, lá do capítulo 1, ele diz, ele nos gerou pela palavra da verdade, né? Ou seja, aí para nós sermos, ele diz, como primícia das suas criaturas. Então, primícia de todas as criaturas, nós somos primeiro. Né? Mas tem que ter essa geração aí, permitir ser gerado, ou seja, mudar de vida, porque a palavra de Deus diz para mim mudar, não é porque eu achei engraçadinho, aí tem uma parte que eu não vou querer, outras eu quero. Ou seja, eu quero o colchão do carneiro, assadinho no forno, né? Mas eu também tenho que escolher se eu quero cozido, como é, não. Não, tem que ser assado o carneiro. Com ervas amargas. Não, mas eu quero com farinha de mandioca. Não, não funciona. Então tinha uma maneira certa de comer o carneiro e não tinha que escolher, tem que comer tudo. Não, eu gosto desse pedaço. Não, senhor, é tudo. Então tem palavras na Bíblia que você não gosta. Poxa, bateu de frente comigo. Mas é o jeito de eu engolir. Eu preciso sobreviver, preciso ser gerado. É esse caso aqui. E acontece por meio da obediência. Sim. Vamos à leitura. Temer a palavra de Deus, treme diante da palavra do Senhor. É isso aí mesmo. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17, que fala: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina de modo de viver,
intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Exatamente. Muito bonito essa recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo. Com certeza. E você vê aqui esse 17, né? Para que o homem de Deus, né, seja perfeito e perfeitamente instruído. Então a perfeição só vem de Deus, né? Quando a gente, eu volto lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, que eu falei o 18, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. É exatamente o dom, só se aperfeiçoa se for em Deus. Todo presente bom que você recebe vem de Deus, porque o de homem ele tem um final, se acaba. Hoje foi bom, amanhã não presta mais. Mas o de Deus não, permanece, né? E o dom. Todo homem tem um dom. Pode ser ele quem for. Tem até dom de roubar. Rapaz, tu rouba bem, hein? Rapaz. Então tem tudo, né? Agora, só é perfeito se for em Deus. E roubar em Deus não se aperfeiçoa, né? O ladrão não se aperfeiçoa em Deus, né? Se aperfeiçoa se ele largar de roubar, né? Então, assim, todos têm um dom, né? Mas quando você recorre ao Senhor, o Espírito Santo entra em ação, se torna bom, fica perfeito esse dom, né? Por quê? Porque não fere a tua alma, porque não prejudica. Pelo contrário, vai salvar tu e os outros. Esse dom, seja lá o que for que você faça, ajuda as pessoas. Dom. Tanto você fica salvo, como as pessoas também não vai prejudicar ninguém. Isso aí. Dom é dádiva de Deus e o Tiago 1,5, quando fala se algum de vós tem falta de sabedoria, Sim. peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. É porque o homem lança. E ser-lhe-á dado. Ele ainda recomenda no versículo 6, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas que são levadas de um para o outro lado conforme o vento. Então, Sim. nós sabemos que Deus não lança em rosto aquilo que Ele nos dá como presente. Então, é essa a diferença. O ser humano tem essa tendência. Ele enobrece alguém quando alguém já chega a uma posição de estar, olha, eu contribuí para que essa pessoa estivesse lá. E Deus tem o maior prazer, principalmente quando nós conseguimos reter isso para glorificar o nome do Senhor, né? Tudo que nós recebemos e tudo que nós conseguimos conquistar, nós temos que atribuir a Deus toda a glória, todo louvor, porque dele, para ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Romanos 11:36. Então vamos agora aos objetivos da lição. Primeiro, mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. Segundo, enfatizar a necessidade de sempre aprender a palavra de Deus. Terceiro, considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. Exatamente. Então, na presente lição,
a última deste trimestre, nós vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. Então, se somos cristãos, nós temos a palavra de Deus e a pessoa de Cristo como fundamento da nossa fé. Vamos à introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Não é? Sim. Perseverança é o âmago da nossa lição. É exatamente. Manter-se firme. É a palavra-chave aqui, nessa lição de hoje, né? Manter-se na mesma direção, força e coragem, defendendo a mesma exatamente. palavra. Resiliência, Sim. né? Não desistência, bom ânimo, longânimo. Né? Um ânimo sempre, né? Que é um longo ânimo, né? Longânimo. E animado. Animado é exatamente... Esforçado. Porque ânimo é exatamente animado. Porque é só uma parte da palavra, mais ou menos vem de animado, né? É o que Deus... É isso aí. Você não perde o ânimo, né? Você não perde a animação naquele assunto lá. É o que Deus falou para Josué, lá em Josué 1:5. Tem bom ânimo. Esforça-te, porque é uma alegria naquilo que você está fazendo. É como que seja... Exatamente. Eu estou fazendo com amor, estou fazendo e eu não vou desistir. Eu estou gostando de fazer. Independente das circunstâncias, é isso mesmo. É mais ou menos isso, porque uma coisa que você está animado em fazer, você não desiste. Você está animadinho. E a pior coisa que tem é o desânimo. Você vai visualizando já o resultado. O processo já não é tão importante, porque você sabe que se superar aquela dor, você vai chegar ao resultado. Então, na nossa fé, é isso. Nós não estamos aqui para vivermos eternamente aqui. Nós temos uma corrida, nós temos um destino a chegar e nós estamos almejando muito mais a glória por vir do que propriamente glória momentânea aqui. E o próprio Jesus diz, né? João 16:33, né? No mundo tereis no mundo, ele diz logo que você vai pegar pancada. Não tem como você viver nesse mundo sem sofrer, né? Mas... Aí ele diz, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele se coloca como um exemplo. Aí Hebreus 12:3 diz que nós devemos considerar aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos para que não enfraqueçais em vossos ânimos. Vocês não vá enfraquecendo e desanimando, é isso aí que ele diz. Então tem que considerar Jesus, passou por tudo, né? E prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Deus fala com Josué, ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, eu não te deixarei e nem te desampararei. Exatamente. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, quem prometeu é fiel. E por que ele disse isso para Josué? Josué sabia muito bem como Deus foi com Moisés, mas sabia bem, por isso que ele disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então ele sabia tudo, ele disse, não preciso te contar como é que eu vou ser contigo, porque eu fui com Moisés daquele jeito que tu viu. Fiel. Passou 40 anos vendo ali as obras, Moisés, né, sendo usado.
Então vamos... Primeiro tópico. Diante das heresias é preciso perseverança. Primeiro subtópico. Aí vem os desafios. Falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. Defesa, resposta, né? Sim. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 7 e Tito, capítulo 3, versículo 9. E a expressão falsamente chamada ciência. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão, entre 135 a 204, combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Primeiro, os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época. Os falsos doutores da lei, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, da circuncisão, Tito capítulo 1, versículo 10, e as fábulas judaicas, de Tito capítulo 1, versículo 14. Então, esse combate era acirrado. Eles estavam cercados de falsas doutrinas, de falsos ensinadores, falsos mestres, falsos doutores, falsos apóstolos. Às vezes, as pessoas se confundem muito e criticam os outros, às vezes, pregação. Porque muitas vezes eu digo uma palavra de mim mesmo, conforme eu estou pregando aqui, e a gente não vai pregar exatamente o que está escrito, porque senão ficava... Então tem que estar interpretando, né? E às vezes você diz uma palavra querendo dizer uma coisa, porque tem que ter o contexto, o subtexto e tal. E aí as pessoas entendem por outro texto. Às vezes, gente que gosta de confusão, essas contendas. Então, às vezes, é entendido por esse lado e ele vai falar que a gente disse uma heresia. No sentido que eu falei, não foi. Às vezes. Herege é aquele que combate contra a verdade. Ele vem ensinando e dizendo que ele está certo e quem está errado é os apóstolos lá, a palavra de Deus é que está errada. É isso aí. Que é o caso de Paulo mesmo. Ele combatia isso aí. Ele disse, olha, esses homens aí prejudicaram a verdade que a gente prega. Né? Tem uns aí. Então, principalmente tinha falso profeta aqui nessa cidade de Creta aqui, que combatia mesmo. E aqueles... da circuncisão mesmo, as fábulas judaicas, ele diz, sai fora desse povo aí, né? Combate contra, chama atenção com veemência mesmo, assim. Aí é isso aí. Então, o herege é aquele que ele afirma aquilo lá, que é o contrário à verdade. Não é você estar pregando e diz uma palavra lá, que às vezes a gente nem pensou naquele sentido. Tu está pensando em outro sentido, né? Não tem gente que considera isso heresia. Não é heresia, não. Então, heresia é mais intencional, aqueles que realmente desvirtuam a verdade. Sim, e acaba prejudicando o destino espiritual daqueles que ouvem. Ele persevera naquilo lá, ensinando errado mesmo. Então é isso aí. Segundo subtópico, a experiência apostólica, versículos 10 e 11 do texto que foi lido aqui na leitura bíblica em classe de 2 Timóteo, capítulo 3. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, no caso, elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis, está no versículo 10. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé, registrado em Atos capítulo 13, versículos 8 ao 12 e versículo 50, capítulo 14, versículos de 5 ao 7 e o versículo 19, todos do livro de Atos.
É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 16, versículo 1 ao 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina, contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. É o contexto Exatamente. Então, aí desse engajamento aí é uma de Timóteo, apresentação aí de sim, Timóteo, como ele se encontrou, se né? integrando Se ali a integrando essa aí, comitiva de Paulo, então sim, com o mesmo espírito de combater todas aquelas heresias para que a palavra chegasse pura aos corações daqueles puros, né? sim. Aí essa carta de Paulo a Tito aqui, que ele fala para ele combater as fábulas, né, judaicas. Capítulo 1, versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, Judaicas. nem os mandamentos de homem, que se desviam da verdade, se desvia da palavra. Então não é homem que diz uma palavra em cima de um púlpito, no sentido tal, não. É que se desvia totalmente da verdade, ele não prega a Bíblia, né? Então a gente tem que não dar ouvido a esse tipo de gente assim, né? E assim, vai até ser falado aqui, essa lição a respeito da gente, se der de chamar atenção, chama esse tipo de gente, né? Você corrigir ele, mas se não der, larga para lá, você não seguir ele. O apóstolo Paulo diz a Tito aí para os hereges, depois de um e outra admoestação, evitai-o. Porque ele está pervertido, ele peca e está perdido já. Quer dizer, agora você admoesta ele uma vez, aí até a segunda, mas pode largar a mão, se ele não quiser ouvir a verdade, né? Então, assim. Terceiro Vamos. subtópico, Sim. entendendo o querer. Versículo 12 da leitura bíblica. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É mais que um simples desejo, Sim. mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração. É uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Pois é, esse querer aqui, que o apóstolo Paulo fala, Viver é o mesmo Cristo. daquele que Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, vem logo neutro. Você não vem com altivez pro meu lado, querendo fazer o que você quer, porque assim fica para lá mesmo, né? Aquele que vem é para fazer a vontade de Deus, ou seja, perseverar na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor, né? Então, tome cada dia sua cruz e siga-me. Não é fácil, é exatamente essas perseguições, essas coisas assim, que não é fácil você seguir a verdade. Até no natural, você ser honesto, direito, é complicado. Agora imagine, principalmente no Brasil, né? Que aí, rapaz, não vou nem falar. Mas é assim, é difícil, porque são muitos enrolados, é tipo em Daniel, né? Daniel mesmo, né? E aí ele foi jogado na cova do leão por quê? Era ladrão. Nada, foi porque era honesto. E os outros desonestos, eles eram 3 governadores que governavam a província depois do rei. Tinha 120, mas esses 3 eram os maioral. E ele não podia roubar, porque o homem não deixava. Era honesto. Rapaz, esse Daniel, nós não achamos erro nele, falha, alguma coisa assim, uma palavrinha que diz, né? Então,
Aí nem erro, nem pecado e nem culpa nele. Nós vamos caçar no Deus dele. Aí foi caçar na coisa errada, onde Deus não erra. Pronto. Então assim, foi jogado porque era honesto. Depois assumiu, eles morreram e ficou só ele como o primeiro depois do rei. Aconteceu com Jesus também, que estava diante daquele ladrão Barrabás, né? E a multidão Sim. solta Barrabás e prende Jesus. Sim. Então, o julgamento do ser humano nessa mentalidade mesmo pecaminosa não tem como fazer um julgamento justo. Então, Não, precisamos da graça e da palavra para fazermos dentro do padrão estabelecido por Deus. Vai pela inveja, né? Eles vê o erro, né? Sem existir erro, né? É o caso do inimigo, ele faz isso. Aí vemos aqui agora a quarta característica dos enganadores. Quarto subtópico, sim, as características dos enganadores, de acordo com a leitura bíblica que nós fizemos no versículo 13. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é gós, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Tudo isso está relacionado a enganadores. sim. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentira, a falsos mestres, e nada difere dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, o que está dizendo aqui que não é que Paulo esteja pregando para gentios que não conhecem. Pelo contrário, ele está lutando contra aqueles que ensinam errado, né? Então, quando se trata de heresia, significa o quê? Uma pessoa que prega uma coisa que Deus nunca disse, ele dizendo que Deus disse. É isso aí. Então... Aqui eu estou pregando a palavra de Deus, e não é dele mesmo. É isso aí que é heresia. Então, dentro desse contexto que nós já estudamos aqui na introdução e no primeiro tópico, sim, o que Paulo defende, primeiro, a sã doutrina. Sim. Né? Então, ele preza por isso, ele refuta, né, os falsos ensinos e ele vem eleger, nomear líderes fiéis para que dê continuidade. Então, a importância também da sucessão, que ele sabia que ele não estaria sempre, mas ele já estava preparando, observando pessoas que tivessem essa mesma qualificação para levar esse ensino e corrigir esse erro através dos ensinos sagrados. Isso. E confrontar diretamente os falsos mestres, sem medo, sem restrição, falar a verdade. Então, esse é o contexto desse primeiro tópico, sim, quando Paulo realmente abre aí o leque da realidade da sua época e trata esse problema com muita sabedoria espiritual. Verdade. É isso aí. Vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo tópico da lição. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres
obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, o grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Graças a Deus, já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro subtópico, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Versículo 14. O contexto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções: você sabe quem foram os seus mestres na fé, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, versículo 15. Seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E ao próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, que está a herança espiritual de Timóteo, né? Ele recebeu no lar esse aprendizado. É importante, né? A gente sabe disso, mas não desanime quem não aprendeu. Sim. Tem tempo para aprender, né? Porque às vezes a gente pode... Que, na verdade, tudo que Deus nos permite receber é algo, assim, grandioso, né? Tem pessoas que já receberam no meio, mais da metade da sua vida e talvez tiveram uma forma de usar isso tão melhor do que quem teve esses privilégios, né? É meio sem lógica, não tem muita lógica humana no meio disso aqui, né? Mas é bom. Então, o próprio Salomão diz, né?
em Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando ele ficar velho não venha se esquecer disso aí. Ou seja, e ele diz é no caminho, né? Primeiro é como o Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque tu fazendo isso, tu serve de exemplo para os outros. Tu salva tu e quem der ouvido, quem escutar tu. Tá a mesma coisa do provérbio lá que ele diz, é no caminho, ou seja, tu vai andando no caminho e vai ensinando teu filho, o meninozinho lá, né, para ele não se esquecer daquilo. E na verdade, aquilo que a gente aprende quando é menino, não esquece mesmo não. É aquela coisa, quando a palavra de Deus você deu ouvido, seja menino, seja quem for, não se esquece mais. Pode não querer, mas não se esquece, porque existe aí como a consciência do homem, ela é ligada com a palavra de Deus. A consciência do homem é de Deus, essa parte do homem aí que não foi corrompida pelo inimigo, tem uma consciência de erro. Então, quando a palavra de Deus vem, ela conserta isso, ou seja, chama a atenção dessa consciência do homem, que embora ele nunca obedeça, mas ele sabe que está errado. E sabe que a palavra está certa. Então tem esse lado aqui, que é bom ensinar quando é criança, porque nunca vai esquecer disso aí, né? Ele memoriza. Segundo subtópico, permanecendo firme nas sagradas letras. Versículo 15, Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que fostes inteirado, por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia, o que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó, era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 8, Provérbios capítulo 22, versículo 6. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa informação. Esse princípio vale para os nossos dias. Pois é, exatamente esse ensino correto, né? Porque também tem uns ensinos errados, né? Você vê aí os muçulmanos, o pessoal tudinho. O que nós combatemos aqui nesse trimestre, né? Que é a respeito dessas heresias, exatamente pregar um Deus que não existe, as testemunhas de Jeová, então são os hereges de hoje que pregam, ensinam as crianças, mas está errado. Quer dizer, já fica mais difícil de ele receber o certo depois, porque ele já aprendeu errado. Então a importância da gente ensinar a criança mais o certo, né? Exatamente, você prestar atenção, primeiro você aprender, para poder depois você ensinar. Que sabe aquela coisa que eu sempre digo, é você ir salvar alguém, um salva-vida no caso na água, quando você aprende a nadar, né? Tem condição de ir salvar alguém se tu não sabe nadar. É isso aí, né? Então tem que primeiro, é o caso da aeromoça lá, né? Coloca primeiro a máscara em ti, depois na criança, pode ser teu filho, pode ser quem for. Mas quer dizer, você morto vai salvar o quê? Então salva logo tu. Que aí se sobrar tempo, aí você só salva alguém. Se não, pelo menos tu salvou, né? Então, primeiro a gente, nesse caso, né, não tem como a gente ajudar os outros e você não se perder, né? Vamos. Terceiro subtópico, a Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a escritura é inspirada por Deus. O termo grego, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem da palavra theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda escritura.
e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, versículos 15 ao 17. Nenhuma literatura do mundo possui essa prerrogativa. Exatamente. Então, isso vale para a vida eterna. Então, no sentido aí é correta diante de Deus, né? Não diante de homem, mas diante de Deus, você está justificado, né? Pela própria palavra te justifica, né? Então, vamos... Terceiro tópico, tendo as Escrituras como o fundamento. Primeiro subtópico, a autoridade apostólica. A Igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, Deuteronômio 25 e 4, Mateus 10, 10, Lucas 10 e 7, e da mesma forma as epístolas paulinas, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Então, existe essa conexão. Sim. E como separar, não é, o Antigo do Novo? E uma prova disso é que é citado, né? Exatamente. Nesses livros, tantos evangelhos como nas cartas, é citado o Velho Testamento, os profetas. O profeta disse isso, assim, né? O Salmo diz assim, ainda que ele não diga, em algum lugar, sempre eles usam essa palavra assim, em algum lugar Deus falou assim, né? Então eles vão citando o Velho Testamento, às vezes sem a referência certa, mas ele diz, né? O profeta, o próprio Jesus citava, Mateus, né? Sim. Os profetas, os salmos, os salmos falam de mim. As escrituras falam de mim. Moisés falou de mim. Exatamente. Então é uma coisa bem clara, né? Que é ligado um ao outro, né? Segundo subtópico, abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento. Algumas dezenas de vezes, Mateus capítulo 21, 42, Marcos 12, versículo 10, Lucas capítulo 24, versículo 27, Evangelho de João capítulo 2, versículo 22 e capítulo 5, versículo 39. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento e sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, Antigo e Novo Testamento. Sim, aí você vai ver sempre o Novo apontando o Velho Testamento apontando para o Novo, apontando para Cristo, né? Aonde finalizou em Cristo ali, começou uma nova era no Espírito, né? Então a gente vê isso claramente, né? E está mais do que provado, né? Então vamos aí. Terceiro subtópico, Manual de Deus, versículos 16 e 17. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Versículo 17. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, versículo 105. Bem conhecida essa passagem. Lâmpada não tem como. para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sim, para todo tempo, não é somente para cá, né? Então, para hoje, mas para amanhã também. Né? Então, a palavra de Deus, ela te sustenta eternamente, né? Te leva para uma vida eterna com Deus, né? Vamos para a conclusão. A conclusão, a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. E não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social, religioso e religioso das nações. Tudo. Abrange todas as áreas da sociedade. E não é um país qualquer, todo ser humano, né? Eu falei no início aí, né? É todos que já nasceu e que ainda vai nascer. E às vezes as pessoas excluem, colocam assim alguma nação que fica, né? Como que Deus não esteja lá ou de alguma forma, mas está em todo lugar. A palavra de Deus é para todos. Agora quem quer, quem acredita, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, aí é que está. Mas que todo aquele que acreditar, ela serve para corrigir, preparar esse homem para toda boa obra. Ou seja, versículo 2 e 3 lá do Salmo 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, que é a palavra de Deus, né? Será como uma ave plantada junto ao ribeiro de água. E não é todos os homens, né? A folha não seca, a folha não cai, né? Dá o seu fruto na estação própria, a folha não cai, tudo que faz prospera. O que não prejudica a sua alma. Em tudo que faz, ele está certo no sentido de estar justificado por Deus e não perdeu a salvação, não é assim? Seguro. Então é isso que nós devemos fazer. Em primeiro de tudo, acreditar na palavra e desejar obedecer essa palavra. É isso que Deus quer, que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Ele diz a Timóteo também isso aí. Então que Deus abençoe, né? Finalizando aqui esse trimestre, né? Graças a Deus por isso. Depois, na próxima semana, nós já vem com outro tema aí. Mas é isso aí, que Deus abençoe e continue nos assistindo aí, compartilhando, né? Nos ajudando aí a pregar a palavra de Deus, né? Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.